Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos fiéis aqui do santuário, meus queridos ternureiros, hoje nós celebramos liturgicamente se diz memória, mas popularmente uma festa de Nossa Senhora, apresentação de Nossa Senhora. Mas, sendo que nós estamos meditando neste tempo, antes do Advento, o livro do Apocalipse, então eu pensei de dar continuidade ainda toda esta semana sobre o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse está relatando as perseguições da igreja no tempo de Nero e Domiciano. Mas nós devemos falar das perseguições de hoje, 2022. Bem, meus irmãos, ontem nós dizíamos, quem é o profeta? Aquele que conhece bem o passado, sabe discernir os fatos presentes para programar, prever, projetar o futuro. Bem, meus queridos fiéis, quando São João escreveu o Apocalipse, era um tempo de perseguições à igreja. Dois grandes perseguidores, Nero e Domiciano. As duas maiores perseguições foi a primeira e a última. São 10 as perseguições. Eu conheço bem porque lecionava também esta matéria. A primeira perseguição de Nero foi uma das mais ferozes e vítimas mais célebres são São Pedro e São Paulo. E a última de Diocleciano também foi milhares, talvez até dezenas ou centenas de milhares foram martirizados. Meus irmãos, vamos aplicar hoje este tema nos dias que nós estamos vivendo. A Igreja Católica, até o ano 313, era perseguida por fora pelo imperador, pelos pagãos. Os pagãos, o imperador, perseguiam a Igreja. Mas quando terminou esta perseguição externa, foi muito pior. Meu Deus, agora nós somos mais perseguidos por fora. Não somos perseguidos por fora, mas somos perseguidos por dentro. Começaram as heresias terríveis. Começou Ário, um monge. É monge. É como agora estamos vendo alguém que se veste de bispo ou de padre. E o pessoal diz, meu Deus, olha aqui um bispo. É um falso bispo. É só colocar uma batina, já engana o povo. E o povo é tão cego que não percebe. Bem, meus irmãos, o que ocorreu quase 2000 anos atrás acontece hoje. Nós não temos também uma perseguição externa, claro. Temos vários políticos, pagãos, que por fora estão perseguindo a igreja de uma maneira terrível. Mas nós aqui no Brasil temos um outro problema, é a divisão dentro da igreja. Quer dizer, o falso bispo pode falar, é a palavra de Deus. E o bispo autêntico, o Papa legítimo, não é ouvido. Então vocês vejam como isso já aconteceu, mas hoje numa maneira muito pior, mas muito pior. Por quê? Porque o Papa, eu não me dou muito com este Papa aí, eu não me dou muito com estes bispos, mas então sai da igreja. Vocês estão vendo como é um problema gravíssimo, devemos orar muito por isso. Eu sei que muitos inocentemente se deixam conduzir e outros, não vou dizer tão inocentemente, porque eles sabem
Quem a vos ouve, a mim ouve. Está bem claro. Então, às vezes acontece que o padre não pode nem falar disso. E você está mexendo em coisas que não deve. Mas como não deve? Estou falando a palavra de Deus, né? E eu estava estes dias falando de Dom Helder Câmara, que vai ser canonizado. É claro, ele foi uma bandeira da igreja, né? Vai ser canonizado pela igreja. Então é um bispo autêntico, não só bispo autêntico, um bispo santo. E nós devemos seguir o exemplo dos santos. E ele foi uma voz daqueles que não tinham voz. No momento tão terrível que o Brasil estava passando, ele foi uma voz profética. Hoje a igreja reconhece a santidade e o profetismo de Dom Helder. Paramos aí e continuaremos amanhã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.